Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós estamos aqui para mais uma de nossas etapas, tá? Vamos dar uma olhada aqui no objeto de conhecimento da aula 21, Processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento para a aula de hoje é a administração das cidades e a importância do Estatuto das Cidades. Tá bom, gente? Vamos lá para a aula. Vamos aí então, gente. Olha só que bonita essa imagem, hein? Uma imagem aí aérea de uma cidade, né? O lugar onde a maioria de nós mora, né? A gente vai falar sobre o Estatuto da Cidade, né? Que é justamente saber como que a gente consegue controlar tudo o que acontece dentro de uma cidade. Como que a gente consegue equilibrar, né, as necessidades, os direitos, os deveres, etc. Como que a gente participa da vida da cidade. Bom, a gente vai falar especialmente sobre o Estatuto da Cidade, tá? O Estatuto da Cidade é uma tentativa de democratizar a gestão das cidades brasileiras através de instrumentos de gestão, dentre os quais podemos destacar o plano diretor, tá? E aí, gente, nós vamos falar aí sobre a obrigatoriedade desse plano diretor, tá ok? Vamos dar uma olhada então no surgimento do Estatuto da Cidade. Então, como que surgiu o Estatuto da Cidade, né? Ele foi elaborado levando em conta a mudança da população do Brasil aí, de áreas urbanas, de áreas rurais para áreas urbanas, né? Então, a gente está vendo aqui que entre as décadas de 40 e 80, ou seja, os 1940 e 1980, nós tivemos aí a mudança de mais de 80 milhões de pessoas que saíram do campo e foram para as cidades, tá? Então isso, imagine só, 80 milhões de habitantes. Existem vários países do mundo aí que não têm essa população e aqui em cerca de 40 anos nós fizemos toda essa movimentação somente aqui no Brasil, né? Nós falamos lá sobre todas as questões que atraíram as pessoas para as cidades, aquelas questões outras que expulsaram as pessoas do campo, né? Aquela questão ligada ao êxodo urbano, que foi um momento histórico que compartilhou desse momento, dessa virada aqui. Os movimentos sociais encontram no Estatuto, tá? No Estatuto das Cidades, variados mecanismos para o enfrentamento dos problemas urbanos. E aí, quando a gente vai falar em problemas urbanos, nós já vimos vários deles aí em outras aulas, né? A gente viu que o grande aglomerado de pessoas em cidades tem um lado positivo, tem os lados negativos, impactos sociais, impactos ambientais e outras questões aí, violência e etc. Ok? Vamos dar uma olhadinha das reivindicações em audiências públicas para a implantação desses equipamentos que são aí Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. Então, várias reivindicações que são consideradas históricas do ponto de vista popular, né, quanto ao direito de todos os cidadãos ao uso da cidade, se apresentaram com força ao longo da elaboração da Constituição Federal de 1988. Então, você deve lembrar que nós tivemos aí a última Constituição elaborada, é essa versão de 1988. Então, por conta da implantação da Constituição de 88, nós tivemos a participação lá de várias associações representativas da sociedade, entidades técnicas, grupos sociais e ambientais que participaram efetivamente aí da elaboração da Constituição, tá bom? Vamos dar uma olhadinha sobre outras questões que são referentes
ao plano diretor. Observem só. O plano diretor é um instrumento de política urbana instituído pela Constituição Federal de 88, como nós estávamos dizendo, que o define como um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então observe só, por que desenvolvimento e expansão? Porque a cidade não para, não é isso? Nós temos alguns casos, que são poucos, de cidades que perdem população e que perdem lá a sua atividade principal e deixam inclusive de existir. Mas na imensa maioria das cidades, principalmente onde está a indústria, nós só temos desenvolvimento e expansão. Já que é algo que cresce, a gente tem que ter um planejamento para esse crescimento, não é verdade? Vamos lá então. No município, tá, o plano diretor toma forma de lei elaborada pela prefeitura com participação da Câmara Municipal e sociedade civil. O que é a sociedade civil? Somos nós. Então, assim, quando vai se elaborar e se implantar o plano diretor de uma cidade, todos devem participar. Na geografia, nós dizemos que existem agentes que são ativos e agentes que são passivos na construção do espaço. O passivo ou para o passivo, tanto faz como tanto fez. Para o ativo, ele faz questão de participar lá do planejamento de uma praça com esportes, calçadas nas ruas e etc. E o que visa, então, o plano diretor? Nós vamos dar uma olhada aqui que ele visa estabelecer e organizar o crescimento, funcionamento, planejamento territorial da cidade. Como a gente estava falando, né? Se é uma cidade que vai aumentar sua mancha urbana, vai se desenvolver tanto verticalmente em prédios quanto horizontalmente, né? Crescer territorialmente, nós precisamos de planejamento, senão as coisas dão errado. Da mesma forma, orientar as prioridades de investimento. Um exemplo, lugares com alto índice de violência, investimento em violência. Na prevenção da violência, na correção disso. Lugares sem saneamento básico, nenhum, e que isso faz com que pessoas fiquem doentes, superlotem hospitais, então investimentos em saneamento básico, saúde, educação e assim por diante, né? E serve para quê o nosso plano diretor? Orientar a política de desenvolvimento e ordenar a expansão urbana da cidade. Tudo bem? O que deve ter um bom plano diretor, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Então, um bom plano diretor, ele deve explicitar os objetivos, de deixar bem claro os objetivos para o desenvolvimento urbano do município. Então, quando eu consultar lá o plano diretor de Manaus, eu vou verificar de forma muito clara quais são os objetivos que foram colocados lá para o desenvolvimento de Manaus. Você que está aí em Matacapuru, Itacoatiara, da mesma forma. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os municípios que obrigatoriamente têm que ter essas ferramentas. O que mais? Deve ter seus objetivos discutidos democraticamente, ou seja, todas as partes interessadas da sociedade devem participar da elaboração de um bom plano diretor. Então, se um plano diretor é elaborado sem a participação, por exemplo, da sociedade civil, ele foi lá totalmente feito pelos agentes políticos e aí isso não tem uma participação democrática que seja, que contemple toda a sociedade. O que mais? Deve considerar a diversidade das cidades, sabendo ser normal a existência de objetivos conflitantes. Quais seriam objetivos conflitantes, né? Imaginem só, se somente motoristas de caminhão participarem da elaboração desse documento, o que vai acontecer é que o motorista de caminhão, obviamente, né, como classe, ele vai querer que as ruas sejam mais largas. Para as ruas serem mais largas em lugares onde já foram implantadas, construídas, deveria-se diminuir calçadas.
Isso não conflita com as pessoas que andam pelas calçadas a pé? Conflita, né? Então a gente tem que ter aí a consciência de que existem várias frentes, várias opiniões, várias necessidades na população de uma cidade. E aí pode ser que o interesse de uma dessas categorias conflite e acontece normalmente com outra, né? Vamos adiante aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos do plano diretor. Então, orientar ações do poder público visando compatibilizar os interesses coletivos. Então, aqueles conflitos, eles devem ser compatibilizados. Então, vejam só, naquele exemplo que nós usamos, entre os motoristas de caminhão e os pedestres, nós devemos achar um ponto de equilíbrio, sabendo que nós precisamos do trabalho dos caminhões, não é isso? Todo mundo precisa do trabalho de caminhão. Se você está numa cidade como essa, onde nós moramos, na capital do Amazonas, Manaus, se não tiver os caminhões aí para levar as mercadorias de um lado para o outro, nós estamos enrolados, as coisas ficam mais demoradas, né? Logisticamente mais atrasadas. Então nós precisamos dos caminhões, mas nós também precisamos andar pelas calçadas. Então como que a gente compatibiliza isso, né? Como que a gente chega aí num plano normal a todos, que contemple tanto os caminhoneiros quanto nós que somos os pedestres aí, precisamos das calçadas, né? Isso é compatibilizar, ok? Vamos aqui mais na frente, garantir de forma mais justa os benefícios da urbanização. Justa, gente, justa de justiça, né? Então façamos justiça às coisas que a cidade precisa. A cidade não pode ter os aspectos que contemplem somente meia dúzia de categorias. Nós precisamos aí, nós temos uma diversidade, como falamos antes, imensa de interesses, de classes sociais e etc. E nós precisamos ser justos na equanimidade disso. É óbvio, a gente não pode sonhar em querer ter o mesmo salário do que os mais ricos têm, mas o direito à cidade nós queremos, e isso é interessante e justo que tenhamos, né? Então que se faça justiça a essas questões. Vamos a mais um aqui. Então também é objetivo do plano diretor garantir os princípios da reforma urbana. Vocês lembram que numa dessas aulas a gente falou sobre reforma agrária? E aí, quando eu fui falar sobre reforma, eu usei o exemplo de um lugar que precisa de uma reforma. Então, uma casa que precisa de uma reforma, uma praça que precisa de uma reforma. Se precisa de uma reforma, é porque algo está errado, né? Algo está quebrado, algo está corrompido, algo está, enfim, não está como deveria ser. A reforma urbana diz respeito a isso também. Se a gente está num urbano onde nós não tenhamos essa justiça que nós vimos agora há pouco e comentamos, onde não há direitos a todos, respeitando, obviamente, os conflitos entre diferentes setores e diferentes atividades, se a gente não tem um ponto de equilíbrio, a gente precisa de uma reforma. Então, se você observa a sua cidade e vê que há questões que deveriam ser contempladas e que não estão sendo contempladas, está precisando aí a sua cidade de uma reforma urbana, tá bom? E aí a gente precisa ficar atento a isso, porque como eu falei para vocês, há os agentes passivos na construção do espaço e há os agentes que são ativos. Esses sim reivindicam seus direitos, né, e querem ver as suas reivindicações implementadas no ambiente urbano, que é um ambiente de todos nós. Vamos aqui a mais um objetivo. Direito à cidade e à cidadania. Cidadania, gente, é um termo bastante interessante. Lá nos objetivos do ensino da geografia, nós falamos muito sobre a cidadania. E um dos papéis da geografia escolar, é dotar
dos alunos de cidadania. A cidadania é você ter a consciência de todos os direitos que você tem. Às vezes, nós somos levados a acreditar que só temos deveres, mas não é. Nós também temos direitos. E nós temos que estar conscientes desses direitos e aí exigir de acordo com os nossos direitos. Isso é ter cidadania, tudo bem? Além de exigir, ver que as exigências, que as necessidades sejam contempladas. Isso é cidadania. É ser um cidadão de verdade no mundo. É ser o cidadão no lugar onde mora e aí, enfim, conquistar as exigências, né? Conquistar as demandas, fazer com que as coisas aconteçam, tanto para nós, nossa geração, como para as futuras gerações, para os nossos filhos e depois para os nossos netos e por aí vai. É mais ou menos uma questão que também me lembrou agora de sustentabilidade. Vamos lá. Gestão democrática da cidade é outro dos objetivos, então, do plano diretor. E como a gente estava falando antes sobre democracia, vale lembrar aqui que a gestão democrática insere todos na discussão. Então não é somente a gestão por um prefeito e o seu grupo, né? A gestão da cidade tem que fazer parte do cotidiano de todos e das necessidades do cotidiano de todos. Então, por isso, democrático, para que todos participem, para que todos nós tenhamos voz na construção do espaço da cidade, né? Isso é muito importante. A gente vai dar uma olhadinha nas etapas de elaboração de um plano diretor. E aí, isso é bastante interessante e é bom que a gente veja, que identifique certinho cada uma das etapas, porque talvez você não tenha percebido aí na cidade onde você mora essas etapas acontecendo. A gente vai ver depois que essa lei é obrigatória para alguns municípios e aí eu vou te fazer refletir se você viu acontecer essas etapas aqui antes do plano diretor estar pronto. Inclusive, se você quiser depois consultar, tinha uma data para qual era o limite para a entrega dos planos diretores pelos municípios que são obrigados a tê-los, tá? Então, nós começamos com estudos preliminares. O que acontece nessa etapa dos estudos preliminares? É a etapa em que ocorre a avaliação inicial da situação e dos problemas do desenvolvimento urbano, se estabelecem as características e o nível de profundidade dos estudos subsequentes e se institui a política de planejamento municipal. Então, nos estudos preliminares, o que acontece? As pessoas se sentam, as pessoas que conhecem a cidade, conversam com pessoas, com agentes de diversos setores, e aí começa a se fazer um levantamento sobre os problemas que são percebidos em nível inicial. Então são aqueles lugares que têm as lixeiras viciadas, é aquele lugar onde não se pode jogar o lixo, são aqueles lugares onde não tem saneamento básico, é aquele bairro ou aquela região administrativa da cidade que não tem creche, é um lugar lá onde precisaria ter uma escola de ensino médio e não tem, e isso tudo vai sendo relacionado. Então é o bairro que não tem uma praça, que não tem uma opção coletiva de lazer ali, um campinho de futebol, quem sabe. Nós temos aqui em Manaus, por exemplo, vários lugares que temos inclusive equipamentos, não é isso? Que o pessoal faz uma ginástica ali. Também saber se nós temos lugares que comportem, que recebam idosos para as diversas atividades que são necessárias de suas idades e assim por diante. Então esse é um primeiro levantamento. A gente costuma falar em geografia em brainstorm, né? A gente vai listando tudo que vem à cabeça, mas não assim tão solto da realidade, claro que isso voltado para as questões da cidade. Vamos aí para a próxima etapa da elaboração, que se chama o diagnóstico. O que acontece na etapa do diagnóstico? Nessa etapa,
ocorre a pesquisa e análise em profundidade dos problemas de desenvolvimento, identificam-se e consideram-se as variáveis para a solução desses problemas, além da previsão da sua evolução. Muito bem. Então, o que acontece nessa segunda etapa? Nós pegamos lá, já fizemos aquela lista, né, onde tinha lá todos os itens verificados preliminarmente, e aí a gente começa ali a juntar itens que têm a ver um com o outro, etc., e a gente vai chegar exatamente nos problemas que merecem a atenção e merecem a imediata solução. De imediato, nem tudo se resolve. Por isso que, então, os primeiros passos são dados ali, as primeiras proposituras, para que, pensando no desenvolvimento daquilo que foi implementado para a solução daquele problema, isso venha a se desenvolver positivamente. Então, eu falei agora há pouco sobre os centros de convivência de idosos, né? Falei de uma outra forma, mas eu quis dizer isso exatamente. Lá nós precisamos em determinado lugar, porque há uma população lá na pirâmide etária que tem idade avançada. É interessante que a gente faça, até para prevenir doenças aí para as pessoas da terceira idade, um centro de convivência, que lhes dê lá uma sala de artesanato, uma sala de dança e etc., e que isso passe a contribuir para a sua saúde, para que, prevendo dessa forma, né, em nível preventivo, a gente preveja aí doenças de acontecer, a gente não evita que certas doenças aconteçam e vão parar lá no hospital. Então é uma questão sistêmica, né? Só como um exemplo aqui. Vamos dar uma olhada na terceira fase. É o plano de diretrizes. Etapa em que se definem as políticas para a solução de problemas identificados e se fixam objetivos e diretrizes da organização territorial. Eu acabei falando um pouquinho sobre isso, adiantei um pouco na etapa anterior, mas veja só, essa questão territorial aqui é justamente identificar a localização dos problemas, tá? Só para fazer um complemento. Então, se eu tenho uma cidade muito grande, eu tenho que saber que diferentes situações espaciais vão ter diferentes necessidades. Então, em toda cidade grande, nem precisa ser grande, em toda cidade média, aí, de média em diante, nós temos lá lugares que são identificados como lugares que são privilegiados do ponto de vista espacial, pessoas, geralmente bairros mais tradicionais, onde as pessoas mais antigas residem e que evoluíram lá para situações comerciais, etc. Então, essas áreas têm as suas necessidades. Mas nós temos diferentes situações territoriais, tá? Então, nós temos os famosos subúrbios, nós temos o centro comercial, nós temos a área residencial, em alguns lugares nós temos o setor industrial e etc. Então, características espaciais, nesse sentido, dentro do urbano, eles vão citar aí necessidades diferenciadas, tá? Essa é a questão que diz respeito aqui ao territorial. Então, há necessidades diferentes em diferentes lugares da cidade e isso tem que ser contemplado no plano diretor. A gente não pode cuidar da cidade toda com a mesma perspectiva. Há lugares onde é mais justo que se instale um pronto-socorro. Há lugares onde é mais justo e necessário, vamos adicionar o necessário, justo e necessário instalar pronto-socorros, delegacias, creches, escolas e assim por diante. Então, essa questão territorial é muito importante para o plano diretor, ok? Vamos dar uma olhada na última etapa aqui, comentar alguma coisa. É a instrumentação do plano. Etapa em que se faz o estudo e a elaboração do instrumento de atuação de acordo com as diretrizes estabelecidas e se identificam as medidas para atingir os objetivos escolhidos. Então, se a gente for usar o exemplo aqui da creche, ligando com a questão anterior aqui do territorial,
foi identificado que o bairro X tem mais crianças na idade de creche. E aí a gente pretende instalar lá uma creche. E aí a gente passa a instrumentar, então, tudo que foi feito em nível de estudos até o presente momento. Então a gente, de fato, vai pôr a mão na massa e criar lá os instrumentos para que a gente consiga sanar os problemas de acordo com as necessidades dos diferentes espaços da cidade. Não é isso? Então tem os lugares mais violentos, né? Eu falei antes das delegacias, tem os lugares que tem mais alunos de ensino médio, tem os lugares que são posicionados estrategicamente, que podem receber emergências médicas de diversos lugares da cidade, e assim por diante, tá bom? Então a instrumentação seria a efetivação. Nós vimos preliminarmente, isso foi evoluindo até chegar o momento, daí a quarta etapa, onde nós vamos instrumentar realmente tudo que nós fizemos aí em nível de estudos, tá bom? Vamos dar uma olhada nas funções do plano diretor. Então é o seguinte, sobre as funções do plano diretor, o plano diretor precisa garantir o atendimento das necessidades da cidade. Então vejam só, não adianta importar plano diretor. O plano diretor não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Diferentes cidades têm diferentes necessidades. Se você for pensar, por exemplo, uma cidade da Amazônia fluvial, você vai ver que a gente tem uma diferença com as cidades que são interligadas por estradas, não é isso? Então, Ctrl+C, Ctrl+V no plano diretor não dá certo. Nós precisamos também garantir uma melhor qualidade de vida na cidade. Isso é óbvio, qualidade de vida é tudo, tá? Então, se a cidade tem qualidade de vida, não importa, tem poucas coisas que vão importar mais do que a qualidade de vida dos seus cidadãos. Preservar e restaurar os sistemas ambientais. Isso, muitíssimo importante, né? Um assunto cada vez mais em voga no mundo atual, inclusive por conta aí das questões de aquecimento global e etc. Promover a regularização fundiária, nós falamos, né, sobre a questão fundiária quando falamos sobre as terras, né, as terras dos produtores. Então, assim, nós precisamos que as pessoas tenham suas propriedades acertadas, sejam regularizadas, não é isso? E aí isso siga uma normalidade. Também consolidar os princípios da reforma urbana. Então, reformar a cidade de acordo com as necessidades que nós realmente temos aí para cada uma aí, respeitando as diferenças entre as cidades. O plano diretor é obrigatório, então, em municípios que tenham mais de 20 mil habitantes, que sejam integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de especial interesse turístico e também municípios inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, tá? Agora vamos entender uma questão aqui. No Amazonas, dos 62 municípios, 36 apresentaram população acima de 20 mil habitantes lá pelo IBGE de 2022. Só que não são somente esses que precisam do plano diretor, tá? Uma vez que Careiro da Várzea, que tem menos de 20 mil, Itapiranga, Manaquiri, Novairão e Silves fazem parte da região metropolitana de Manaus. Então, a região metropolitana de Manaus precisa, qualquer município, independente do número de habitantes, precisa ter, já que faz parte da RMM, precisa ter o plano diretor. Então, são 41 municípios do estado do Amazonas que obrigatoriamente precisam apresentar o plano diretor e talvez o seu aí onde você está precise, tá? Então vejam só, aqui ó, na nossa legenda, quanto mais escuro, mais habitantes. Então vejam só, identifiquem aí os municípios com essa cor e você vai ver que nós temos vários municípios aí que necessitam,
que são obrigados a apresentar o plano diretor. Esses mais claros aqui, ó, dessa região em volta de Manaus, também são obrigados a apresentar, porque fazem parte da região metropolitana de Manaus. Tudo bem então, gente? Essa aí foi nossa aula, eu espero que você tenha gostado e aproveitado. Até uma próxima!